Louvado seja Deus, amém, irmãos? Graça e paz, queridas e queridos. Estou feliz. E vamos para a palavra de Deus. Nessa noite nós vamos falar de algo importante para a minha e para a sua vida como pessoas. Irmãos, como eu tenho toda uma história, eu fiz questão de buscar em Deus respostas para a minha vida. Então eu não olho mais a Bíblia como um simples livro. Eu tenho uma sede de Deus que eu leio muito a Bíblia. Muito, e eu gosto demais de ler. E nesse novo tempo da minha vida, eu tenho visto coisas, observado, que eu não tinha visto antes. E hoje eu vou compartilhar algo que Deus me deu hoje. A palavra de Deus veio hoje para o meu coração. Eu preparei 2 sermões para essa festa. Deus não deixou eu pregar nenhum dos 2. Amém? Então Ele quer falar com você. Gênesis, capítulo 37. E o nosso tema dessa noite é o caminho do herói e as suas escolhas. Esse é o tema que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você. Gênesis, capítulo 37. Qual é o nome do tema? O caminho do herói e as suas escolhas. Todos nós queremos ser vencedores, amém? Cada um de nós, no nosso coração, tem um desejo de vencer. Seja o jovem na faculdade, seja o casal em chegar em 25 anos de casados e poder comemorar. Agora, como pastor, aproveitando o neto, todos nós queremos vencer, amém? Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bilá e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia notícia a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque era o filho da sua velhice. Fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, os irmãos que o pai amava mais do que os outros filhos, leia comigo, odiaram-no e já não podia falar pacificamente. Vamos ler novamente essa parte? Odiaram e já não poderiam falar pacificamente. Versículo 5. Teve José um sonho e relatou aos irmãos, por isso, lê de novo comigo, odiaram ainda mais. Você já viveu momentos como esse? Você tem um sonho fantástico. Você tem algo magnífico. E aí quando você vai contar o sonho, alguém vem com um balde de água fria. Oh, irmãos, como que isso é ruim? Irmãos, o nosso personagem principal é José. O nosso tema é o caminho do herói e suas escolhas. José, e vocês conhecem como José do Egito. Quantas pessoas conhecem a história? Levanta a mão. Vai ficar bem fácil da gente estudar e aprender com José do Egito. Quem é José do Egito? José do Egito, ele tem uma história e uma família. Nós não podemos falar de fé sem lembrar de 3 nomes: Abraão, Isaque e Jacó. Então nós temos José, filho de, neto de e bisneto de Abraão. Irmãos, aos 17 anos de idade, é aqui que começa essa história, como qualquer outro adolescente da nossa geração, José conhecia a sua história, o seu passado. Eu acabei de contar, que eu sei como o papai saiu com a mamãe de dentro da casa com a gravidez. Depois eu poderia contar várias histórias do papai e da mamãe. Eu sei da história do meu pai. José sabia da história dos seus pais. Eu sei da história do meu avô. Eu sei da história do meu bisavô. Eu lembro ainda remotamente da minha bisavó. Deus recolheu com 113 anos de idade. E o pastor não queria batizar ela. E ela ia sempre no rio, porque naquela época a igreja era da Assembleia de Deus, a igreja tinha costume de levar no rio. Aí ela ia, ficava olhando, mas o pastor falou, eu não vou colocar a irmã Julieta com 113 anos dentro d'água. Só se for um pastor louco, né? Naquele tempo ele já tinha essa consciência. Num belo dia, no batismo,
A avó estava lá olhando e olhando. Alguém saiu quando arrancou a capa, porque eles usam uma túnica branca. Quando arrancou, é assim ainda? Não, acabou, mudou? É assim ainda. Aí eles usam uma túnica branca. Quando tiraram a túnica branca, ela foi, catou do meu irmão, jogou no corpo dela e entrou dentro do rio. Aí falou, pastor, agora o senhor tem que batizar, que eu estou aqui. Amém? Não adianta, irmãos. Quando o camarada nasce para ser herói, não tem tempo. Com 113 anos de idade, a vovó ganhou boa parte dos parentes. Claro que nós estamos falando de tios. Eu tenho um tio, por parte dela, que eu não sei como que chama tio, lá da terceira geração, que morreu com 116. Mas esse foi acamado, já não foi com a mesma vitalidade da vovó Julieta. Independente disso, nós conhecemos a nossa história. O que José tem na sua mente? Que Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, Deus tira Abraão de dentro de uma casa de idólatras, de Terá, e Deus tem uma palavra para Abraão, um novo nascimento para Abraão, embora Jesus não havia naquele tempo, mas a Bíblia diz que ele foi justificado pela fé. E olha que interessante, Deus diz assim, Abraão, sai da sua casa, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Irmãos, quem nasce de novo é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Quem nasce no Espírito, é assim que funciona. Você não tem parada, você não sabe o que vai acontecer da tua vida. Irmãos, assim foi, Abraão foi seguir a sua história, o seu caminho. E esse herói, ele foi mal nas primeiras vezes que ele entrou no pódio para lutar. Sabe por quê? Diga assim, quando eu desobedeço o treinador, eu vou perder. Deus pediu para tirar os familiares e caminhar com a família e levou um sobrinho. Quando foi passar no Egito, nosso irmão Abraão fez o favor de mentir e dizer que estava com a irmã. Em parte era verdade, em parte era mentira, mas você sabe muito bem o que é mentira e o que é verdade. E daí ele mentiu, foi enxotado da cidade. Depois lá na frente, eu comentei no outro culto que ele tomou anabolizante. O que é anabolizante? Parece que é, mas não é. Você vê o camarada está bombado, mas aquilo ali não é massa muscular. Aquilo é uma química. Ele foi lá, pegou a empregada, com o consentimento da esposa, fez um filho, porque Deus tinha falado que ele ia ser pai de grande nação. Quem é pai tem que ter filho, e a mulher é estéril. Irmão, não tem jeito de dar jeito para Deus, não. Deus tem tempo das suas promessas, amém? Se Deus prometeu, Ele é fiel para no seu tempo. Eclesiastes 3. Tem tempo de nascer e tempo de plantar e tem tempo para tudo. Não tenta antecipar nada, não. Deixa o Espírito Santo te levar. Amém? Mas, como nenhum dos planos do Senhor, nenhum dos seus propósitos são frustrados, lá na frente Deus dá então, quem para Abraão? Isaac. E Isaac então nasce com uma beleza, dentro da casa. A maturidade cristã depois do novo nascimento chega nessa fase de Abraão. Então você quer saber onde você está espiritualmente? Dá para fazer uma análise aí, dá para fazer um DNA. Deus chegou para Abraão e disse assim, Abraão, dá o teu filho para mim. A coisa mais importante da vida de Abraão, ficou 25 anos esperando. Se hoje Deus pedisse a coisa mais importante da tua vida, falar assim, ó, me dá teu filho, me dá o teu coração. Pensou? Não, mas Senhor, mas eu te amo. Lembra de Pedro? Jesus falou, Pedro, você me ama? O que Pedro falou? Eu te amo. Jesus perguntou de novo, Pedro, tu me amas? Ele falou, eu te amo. Aí quando deu na terceira vez, não dá. Irmãos, tem uma palavra no original, e a primeira vez que Pedro diz, eu te amo, no original ele quer dizer assim, o Senhor sabe que eu gosto de você. O Senhor sabe que eu admiro você. Mas na terceira doeu, porque Jesus queria saber como que estava o coração de Pedro quanto ao novo nascimento. Pedro, você me ama? Aí apertou. Tu sabes. Diga assim, somente Deus sabe o quanto eu amo. Oh, irmãos. E se você não ama o suficiente de entregar a sua vida inteira para Jesus, e agora eu estou falando com pessoas que já foram em igreja evangélica, já foram ouvir Deus e ainda não tomaram decisão de salvação. Hoje é dia de salvação para você, amém? Com todo o carinho do mundo, com todo o amor que eu tenho pela sua vida. Pensa num cara cabeçudo, sou eu. Estou falando agora para os que não são crentes.
Com 17 anos de idade eu me afastei de igreja, depois fiquei 3 anos, voltei, isso porque eu já tinha sido na adolescência líder de jovens. Não há felicidade fora de Jesus. Amém? Não há vida fora de Jesus. Há tentativa. Há remédios paliativos. Há poucas alegrias. Depois que perdeu o efeito da cerveja, acabou a alegria. Depois que terminar o momento do sexo, acabou a alegria. Fala, só Jesus pode trazer alegria. Irmãos, Isaac nasceu. Isaac, olha que legal. O meu filho mais velho, esse que está em Campo Grande, ele sempre fala assim, pai, eu começo a ler a Bíblia, e ele gosta dessa frase do Evandro Júnior. Ele fala assim, e a história continua. E a história se repete. A história se repete. Isaac, todo mundo sabe que Isaac é o herói do desencalhado e das encalhadas, né? Ele quer uma filha, e aí o pai vai preparar todo o meio de campo para ele ter uma esposa. Não quer que seja dos cananeus, quer que seja de dentro da sua tribo. Então, o herói nosso agora, que é Isaac, tem a sua esposa, mas a esposa era estéril. Te lembra alguma coisa? A história continua, a história se repete. Nasceu então, dali do casamento, depois de uma oração que ele fez pela esposa, qual foi o filho que nasceu agora? Esaú e Isaac. Abraão e Isaac, agora nós temos Jacó, irmão de Esaú. Aquele que foi prometido no ventre da mãe, que lá saía 2 nações, mas uma se destacava, diga assim, heróis são separados no ventre pela mãe. Irmãos, no meu presbitério, na minha igreja, eu tive um supervisor que a primeira vez que ele sentou comigo, ele olhou para a minha cara e disse assim, você sabe que dentro de mim eu não concordo que você seja pastor. Então eu vou ser seu supervisor porque colocaram você na minha tutelar. Falei, Deus te abençoe. Foi o primeiro, foi o segundo. E aí quando eu no 3º ano, que o presbitério me chamou, e que eu fui ordenado, pediram para me escolher um pastor de honra para fechar a toga. A igreja presbiteriana é cheia dessas coisas. Falou, escolhe um pastor que te abençoou muito nesse tempo, e aí escolhe para fechar a toga na hora de ordenar. Eu falei, eu quero o pastor fulano. Na hora todo mundo, que isso, pastor? A gente sabe que ele... Eu falei, não, meu irmão, foi quem me ensinou a orar mais, foi quem ensinou a pedir mais. Imagina, ele merece isso. E daí, no dia, ele foi muito constrangido. O pastor Antônio já ouviu falar desse pastor que era presidente. Ele não manda recado, ele não pede. A igreja cresce porque ele é um grande líder. Então, esse pastor ficou calado. E eu passei perto dele e disse assim, pastor, sabe por que eu estou aqui? Porque Deus me separou no ventre da minha mãe. Amém? Não adianta, irmão, não tem como fugir. Você já ouviu falar de Jonas? Não adianta, você vai para a boca do peixe, mas você não foge de Deus. Davi? Não adianta. Eu não consigo fugir da sua presença. Se eu subo no lugar mais alto, o Senhor está. Se eu vou na alva, o Senhor está. Não tem jeito. Isaac, então, passa pelo processo do pai, Abraão, Isaac, Jacó, passa pelo mesmo processo. E o nosso personagem é José. E eu quero descansar, e eu quero que você preste bem atenção agora, porque isso tem muito a ver com a minha e com a tua vida. Nós conversamos isso no culto passado. Cada um de nós temos uma história que vem vindo aí. E eu quero compartilhar com você um pouco da história de Jacó, porque o versículo, olha para a Bíblia, o versículo 1 e a primeira parte do versículo 2, do 37 de Gênesis, ele está concluindo a história de Jacó. Tanto que ele fala assim, habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Ele começa o versículo 2 dizendo o que aí? Essa é a história de Jacó. Parou aí. Mas para essa história parar aqui, eu quero compartilhar com você algumas coisas muito interessantes. Primeiras delas. Quem eram esses irmãos que estavam revoltados com José? Eu vou dizer para você. A palavra de Deus diz que em Gênesis, do capítulo 29, do 31 ao 35, começa então a nascer os irmãos de José quando ele nem esperava nascer.
Eu vou tentar falar o que aconteceu e não vou me ater a nomes. Mas este homem, Jacó, tem 2 esposas. É um tempo de poligamia. Uma delas chama Raquel e a outra Lia. Olha, rimou. Fica legal, né? Então, Raquel e Lia. A Raquel, ela era a mulher amada do Jacó. Mas a Lia tinha todo um ressentimento. Por quê? Porque ela não era tão amada assim. Sabe o que Lia queria? Queria ter filhos. Porque ela falava assim, se eu tiver filhos, eu saio na frente de Raquel. E aí, ele vai passar a me amar mais. Se você ler o texto a partir de Gênesis 30, você vai entender tudo isso. Isso é lição para casa. Leia a Bíblia, irmãos, durante a semana. Amém? Amém para aqueles que não disseram amém. Então, a Lia tem filhos, presta bem atenção, para pirraçar a Raquel. Tem 4 filhos. Então, o que eu quero que você entenda, eu espero que você esteja acompanhando, é que existe uma história por detrás de tanta raiva, de tanto ódio dos irmãos. Você está entendendo? Sim ou não? Aí a Raquel fala assim, eu não posso ficar atrás. Ela chega para o Jacó e fala assim, Jacó, presta bem atenção, eu quero ter filho. E aí Jacó vira para ela e fala assim, e você então vai conversar isso com Deus, porque você é estéril. Irmãos, começa a dar confusão na família e discussão na família. Um espírito de ciúmes, de ódio, de raiva, porque uma podia, outra não podia, uma era amada, outra não era. Você entendeu de onde está vindo José? Já tem 4 filhos crescendo. Aí então Raquel tem lá. Mas olha o que Raquel fez. A história e as coisas se repetem. A Raquel foi lá, pegou a sua empregada, falou assim, já fiz exame nela, ela pode ter filho, né? Se fosse hoje já tinha exame para fazer isso. Então você faz filho então na minha empregada, e eles vão ser meus filhos. E aí foi muito contrariado, triste, chateado, cabeça baixa, o Jacó, e possuiu então a empregada. E foi lá, teve relação, teve 2 filhos. Raquel falava que era dela. A concubina sabia que não era, porque foi ela que carregou. Aí a Lia não gostou da história. Falou, não, eu também tenho empregada. Chamou a serva dela, falou assim, olha, faz um favor para mim? Falou, pois não. Dorme com o Jacó, ele está meio chateado com a situação, já teve que dormir com a empregada da outra. Então, dorme com ele, e daí, Deus vai me dar filhos. Irmãos, ele vai lá e tem filho com a concubina dele agora, que é empregada da outra mulher. Esses são os irmãos que estão convivendo na casa, porque esse povo tudo está crescendo. E você sabe o que é criança, o que é adolescente, está todo mundo crescendo junto. Devia ser uma alegria, né? Imagina. Não, você não é meu irmão, não tem nada a ver com você, você me respeita. Eu tenho, na orelha, dependendo do que acontecer, vai ser, imagino, eu fico tentando imaginar, porque era tudo ser humano, igual nós. Irmãos, não estava bom ainda para Lia. Lia resolve então ter mais filhos, tem mais 3 filhos, mais 2 homens, e segundo a Bíblia, quando termina o capítulo, tem uma menina que nasce também no meio do pacote. A Raquel então fala, não vou ficar atrás. Você está me entendendo? Que a história se repete? Que os erros se repetem? E aí então vem José, no meio dessa bagunça toda. Como você acha que os irmãos viam José? José não era o filho mais novo, nasceu depois de Benjamim, mas ele era o mais querido do pai. E aí não é fácil. Quem que é caçula que levanta a mão? Né? Que delícia, que beleza, né? O outro já fala assim, agora pronto. Eu me lembro, o pastor Zambissa, quando a Mariá ia nascer, não tinha nascido ainda, a Jocélia tinha 13 anos. A esposa do pastor tinha 50 e poucos anos, não lembro quantos anos ela tinha, 50 e poucos. Ia nascer a Mariá. A Josélia não quis ir mais nem na igreja. Essa menina vai pegar todas as minhas bonecas, ela vai ficar com o meu quarto, e não sei o que. Eu falei, mas Josélia, a criança nem veio ainda, Josélia, que era pastor de jovens. Não, a minha vida acabou, meu pai nunca me amou. Né? Você já viu adolescente falar isso? Dependendo do que acontece em casa, vira,
Pai, deixa eu comer chocolate? Não. Pai, eu quero chocolate. Não. Ah, você nunca me quis, na verdade você nunca me amou. Né? Vai ficar sem chocolate se eu for o pai. Irmãos, José nasce no meio dessa confusão. E aí, quem olha para José fala assim, meu Deus do céu, esse cara está se achando. Ele chega, conta para o pai tudo o que aconteceu lá no meio do arraial. O pai vai e compra roupa importada para ele. Nós pagamos 40, 50 reais uma calça. José não. José tem que ir lá e comprar de grife. Ele paga 400 conto uma calça. O tênis mais ruim dele lá é 1.200 reais. Tem que ser iPhone o último, senão não dá. Tudo é para José. Ódio, raiva, sentimentos que pairam na humanidade ao longo dos anos, que fazem pessoas desejar a morte do outro, porque a história continua e os fatos se repetem. Eu e você somos frutos de uma história familiar. Quantas pessoas, eu falei no sermão passado, que eu estive pregando fora do país, e eu pregava sobre o amor nessa cidade. E quando eu terminei de pregar, uma pessoa de mais ou menos 50 e poucos anos olhou para mim e falou assim, pastor, me convença que eu tenho que perdoar o meu irmão de infância, que me estrupou aos 9 anos de idade, me convença. Falei, filha, a Bíblia vai ter que te convencer. Depois que o senhor me convencer, o senhor vai ter que convencer as outras irmãs minhas todas, porque todas passaram por ele. Falei, filha, só Jesus para te convencer. Mas eu comprei a briga, eu fui passar uma semana lá, conversei com o pastor, aí fui na casa dessa irmã, falei, irmã, não adianta. Se quiser entrar no céu, tem que pegar o passaporte e o carimbo. Sem o carimbo não vai entrar. Você está me entendendo? Diga amém. Você vai ter que perdoar, irmã, não vai ter jeito. Agora eu quero que Deus me use durante esses dias para resolver isso. Aí ela lembrou, olha como que a nossa vida tem muito a ver com a história de José. Ela lembrou de uma irmã que veio do outro casamento do pai, que não tinha passado por isso no segundo casamento. E eu fui então conhecer essa irmã, que era bem mais velha. E aí depois, conversando com ela, no momento em que na sala tinha pouca gente, eu falei assim, irmã, a irmã sabe da história das meninas? Sei, pastor, sei. Só que o meu irmão, e eu trato ele como irmão porque eu amo ele, o meu irmão não tem culpa de um tudo. Porque um dia, tem criança aí não, né? Tem criança aí não, amém. Um dia, pastor, eu fui chamar o irmão para vir almoçar. E eu peguei o padrinho tomando conta do meu irmão, e ele tinha 13 anos de idade. A partir de então, o que a psicologia diz? Se você pegar uma mãe que apanha do pai e o filho viu, qual seria o correto? Esse filho nunca colocar a mão. Tem psicólogo aqui ou não? Tem alguém aí que é psicólogo? Não. A psicologia diz que esse filho, ele tem uma grande tendência em colocar a mão na esposa. Porque ele viu sequências de atos. Ele não queria, porque a mãe é a pessoa que ele mais ama, entre aspas, tem Deus aí, mas a pessoa que ele mais ama, ele viu apanhar, ele deveria nunca fazer isso. E você deve saber de alguma história, de alguém que encosta a mão em alguém, e que com certeza no passado viu a mãe apanhar. Tem que ter pelo menos uma pessoa aqui como eu que já viu essa história. Irmãos, a coisa não começa aqui. São traumas de famílias. São problemas que vêm se arrastando, se arrastando, se arrastando. Mas eu quero falar um pouco do nosso herói José. Diga assim, e andou José com Deus. E Deus prosperou José. Irmãos, não teve para ninguém. José foi inteligente, José buscou sabedoria, e a ação de José foi muito diferente de Abraão, foi muito diferente de Isaac, foi muito diferente de Jacó. José falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou aprender com silêncio. Quando os irmãos que tentaram matar, jogaram ele numa cisterna e depois levaram e venderam, José foi trabalhar onde? Na casa de Potifar. Tinha emprego. Diga assim, Deus está sempre comigo. Você crê nisso? Dê glória a Deus. Deus está sempre com você, meu irmão. O apóstolo Paulo, depois de passar um momento, naquele texto que nós lemos, de perrengue, ele diz assim, eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Amém? Nós, como crentes fiéis a Deus, nós temos que aprender a viver em toda e qualquer situação. Paulo diz assim,
Eu sei estar humilhado. Olha o verbo, estar. E sei ser honrado. Isso, eu sou honrado porque Deus é o meu pastor. Ele é o meu Senhor. Eu sei viver na escassez e na abundância. Em tudo, Paulo diz assim, eu tenho experiência. Quantos querem ter experiência com Deus? Diga amém. Amém? Experiências com Deus. Com Deus. José acertou mais do que os outros, por quê? Porque José confiava em Deus. A caminhada de José vai num silêncio, onde ele tem prosperidade agora, tem um emprego. O patrão deu a chave da casa, deu um carro para ele. O patrão falou para ele, ó, tem aqui um cartão que precisar comprar, compra. Estou tentando trazer para o nosso contexto. Você vai ter um celular, a hora que quiser falar comigo, fala comigo, me liga. José então agora tem um emprego, está vivendo um momento em que o caminho do herói está tendo sucesso. Mas o caminho do herói não é só sucesso. E lá no meio do caminho, nós vamos ver que a mulher do patrão seduziu aquele jovem, que já tinha mais de 17 anos, já vi muito pregador falar 17 anos, mas já havia um tempo que ele estava na casa de Potifar. Ele já era mais velho. Talvez com a mesma beleza do 17. Que até com 17, 18, 19, 20 você consegue manter, né? Aquela postura. Ele era muito bonito. Mas a mulher não conseguiu nada com ele. Tentou seduzir. E a Bíblia diz de uma frase que eu gosto muito. José diz que não poderia cometer tamanho pecado contra... Não entendi. Contra o Senhor Deus. Não é a lei. Você já viu o crente falar assim, eu não faço isso porque senão eu vou tomar multa. Eu não faço isso porque é errado, minha mãe não falou. Não, irmãos, José tem a consciência que ele não pode pecar com aquela mulher, porque ele não pode pecar contra Deus. Então não peque contra Deus. Seja fiel a Deus, amém? Deus vai te honrar. Eu sei que não é fácil, irmãos. Às vezes no comércio a pessoa tem que inventar aquela mentira comercial. Isso é um perigo, é um perigo, é um perigo. Por quê? Você é dizimista. Isso aqui, comentava com o pastor no intervalo, não foi, pastor? Que estudando um pouco a carta de Paulo, eu descobri que a igreja de Filipenses, ela era diferente das outras igrejas, porque ela recebia bênçãos, e algumas pessoas, eu não estou aqui pregando a doutrina da prosperidade, mas existia bênçãos, pode ler lá o capítulo 4 todinho, no final do capítulo, antes da bênção de Paulo, ele vai dizer que a igreja recebera bênçãos, por aquilo que ela contribuía, abençoando na sua necessidade. Agora você imagina numa mentira comercial, onde você vai ganhar uma boa grana, e aí você vem aqui trazer o dízimo. Não faça isso. Seja fiel a Deus, mesmo que seja difícil para você. Irmãos, José está caminhando como vitorioso, porque Deus tem um propósito na vida de José, amém? Diga assim, Deus tem um propósito na minha vida. Não importa, irmãos, quantos anos passam, Deus vai cumprir os seus planos na tua vida, amém? Não adianta alguém falar, não, você está de brincadeira. Você acha que isso vai acontecer na tua vida? Você diga, eu creio, em nome de Jesus, eu creio, amém? Nada nesse mundo, irmãos. A criação e a criatura não pode ser maior do que Deus. Deus criou tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Fez o homem à sua imagem e semelhança. Não há nada impossível para Deus, nada. Você sabe o que quer dizer nada? Nada é nada. Tudo é possível ao que crê. É crer, é fechar os olhos e dizer, eu vou chegar, eu vou alcançar. Irmãos, eu tenho uma tia que casou com um tio alcoólatra. E conta meu pai que na véspera do casamento, os irmãos colocaram o meu tio em cima de uma carroça, bateram na chácara do vô, abriram a carroça, acordou todo mundo de madrugada e jogou o tio Dé, bluf, bêbado lá no chão. Você vai casar com isso, Sumina? Vou. Sumina, ele não trabalha. Não, eu trabalho. Sumina, ele bebe, olha o jeito que esse homem está, não tem problema. Ele vai vir para Jesus, ele vai ser outra pessoa. Sumina, por favor, naquela época, ninguém acreditava em muitas coisas. Sumina levou para casa e cuidava, e dava banho, ia buscar no boteco, ia para a igreja no domingo, ia. 26 anos depois o tio parou de beber.
26 anos depois ele se converteu. Sabe o que ela falava? Um dia eu perguntei, mas tia, o teu coração? O meu coração é de alguém que teve uma grande vitória. Uma grande vitória. Porque o homem do meu coração agora não bebe mais. É um homem bom, calmo. Aí, um dia, nós estávamos vindo de Dourados, chegamos lá, a tia estava com um sorriso, sabe aquele que fica encostando na orelha? Ele ia ser consagrado diácono. A tia estava preocupada, porque ela falou assim, eu esperava que Jesus salvava o tio Dé, mas eu não esperava que ele fosse diácono um dia. Diga assim, Deus pode, muito mais do que eu peço, muito mais do que eu penso. Amém? Queridos, vamos concluir a história de José. José ficou preso e lá dentro da prisão ele era um homem de confiança. Você é uma pessoa de confiança onde você passa? Irmãos, nós precisamos de uma igreja assim, não é, pastor? Igreja em que todos são de confiança. Em que as pessoas falam assim, fulano de tal é da igreja batista. Meu Deus do céu, o povo daquela igreja é reto. Ali não tem conversa não. Amém, irmãos? A gente tem que sonhar com isso, irmãos. José é um sonhador. Nós temos que sonhar. Eu sei que não é fácil não. Mas se a gente conseguir a vitória, nós seremos heróis. E o Senhor será honrado sobre a nossa vida. Amém? Irmãos, José, mesmo preso, ele tem a confiança de pessoas. José é um interpretador de sonhos. Isso é muito interessante. Você tem que discernir a vida. Eu tenho compartilhado com algumas pessoas na sala pastoral, em que a pessoa está sofrendo, está chorando, está lamentando. Diz, mas pastor, eu amo ele. Mas irmã, pensa, ora primeiro. Esses dias uma jovem, em 30 dias, ela namorou, noivou e casou. Irmãos, não tem como, não vai. Você nem sabe quem você está levando para casa. Você não sabe do que... Não é assim. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há tempo para todo propósito. Eu me lembro, quando eu falava de algumas coisas para os meus filhos, eu falava assim, filho, vocês sabem dirigir, desde os 9 anos, 10 anos de idade. A gente ia para um lugar, onde, lá em Rio Preto, onde o pessoal treinava carro. Então, a mãe estava tirando carta, eles pegavam o carro. Era automático também, era bem fácil também, né? Só colocava, era mais fácil. Mas eu falei assim, mas você não pode dirigir. Por quê? Porque você não tem maioridade. Tem coisas que não está pronto ainda, não estamos prontos para receber. Você entende? Não é tempo. José, preso, ele interpreta 2 sonhos. Diga assim, Deus... me ensina a discernir a vida. Você pode ajudar pessoas no seu trabalho, que chega a dizer, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. O que está acontecendo? Eu não aguento mais as minhas mulheres. Você já pensou em orar por ela? A pessoa falou, orar? Como assim orar? Estou com um problema aqui, orar. Você não vai na igreja? Não vou. Eu vou lá na igreja batista. Nossa, é uma bênção. Todo domingo tem uma palavra de Deus, é uma orientação, é um norte para nós, é uma bênção. É mesmo, é. Então, faz um favor para mim. Coloca lá meu nome em oração. Aí, dependendo do crente, ele vem e traz o nome mesmo em oração. Ele está certo? Sim ou não? Devia ter orado lá mesmo. Falou, vou orar por você aqui agora. Vem cá. Eu comentei no outro culto que o camarada é capaz de até levar um susto, porque ele não sabia nem que o cara era crente. Imagina agora receber uma oração. Em nome de Jesus, que esse casamento venha se resolver. Que essa vida financeira venha se resolver. Enfim. Mas às vezes nós não fazemos isso, irmãos. Às vezes nós recuamos. José está caminhando. José termina os seus dias da seguinte maneira, interpretou 2 sonhos, um foi para a vida e o outro foi para a morte. Depois dessa interpretação, tempo depois, ele interpreta o sonho de Faraó. E aí está o grande desfechamento. Ele tinha 17 anos quando os irmãos perseguiam, com 30 anos de idade. Quantos anos deu? 13 anos. Aí José é conduzido pelo Faraó, a maior autoridade abaixo de Faraó, dentro do Egito. Amém? Você já imaginou, irmãos, um homem de Deus, dentro do Egito, comandando o Egito, empregando pessoas? Precisa de pessoas nos próximos anos, segundo o sonho do rei, do Faraó, vai ter tempo de fome. Não, mas eu quero emprego, então eu quero estar garantido o meu emprego. Então conversa com José. Mas José veio de onde? Quem que é o pai de José? Não sei. Eu sei que o rei botou ele em cima de um carro, andou pela cidade e disse assim, olha, esse é José. Irmãos, sabe qual que é o gosto da vitória? É saber que Deus está com você. Amém? Irmãos, é uma bênção saber que você não está só.
todos os lugares que você passou nessa vida, até hoje, Deus estava com você. Deus permanece com você. E Deus vai te levar para a eternidade, amém? É muita segurança para quem simplesmente é um ser humano. Porque Deus é maior, amém, irmãos? Agora eu vou fazer uma pergunta a você. Trilhar o caminho da fé para sermos heróis precisam de boas escolhas. Como estão as suas escolhas? E eu não vou dizer sobre trabalho, sobre faculdade, sobre namoro, sobre casamento. Primeiro, para com Deus. A história de José tem um desfechamento com 30 anos. Eu até comentei no culto passado que se José está no lugar de Abraão, fazendo o que Abraão está fazendo, é capaz dele ter chegado na bênção com 70 anos. Ou talvez nem tinha chego, porque falta maturidade. Você conhece Jesus? Diga amém. Ele já fez algum milagre na tua vida, fora a salvação? Diga amém. Ele tem sido tremendo na sua vida? Então, meu irmão, é só pedir discernimento e abraçar as bênçãos de Deus para a sua vida. Amém? Fique em pé. Eu quero desafiar você. Eu sei que aqui tem pessoas com inúmeros sonhos. A mensagem de Deus para você é: desde Adão, vem arrastando o sentimento. Cadê as meninas da música? Sobem aqui. Vamos cantar ao Senhor. Vem arrastando situações. Nessa noite, Deus quer trabalhar pessoas que têm traumas dentro da casa e reclama do pai, da mãe, da esposa, do esposo. Feche os teus olhos mesmo em pé. Eu queria que você tivesse um momento com Deus. Você entendeu a mensagem? A mensagem é que o caminho de herói é feito de escolhas. Feche os teus olhos e comece a falar com Deus antes do louvor. Primeiro, coloca diante de Deus a seguinte situação: Senhor, eis-me aqui. Eu quero entender a mensagem de José. Eu quero entender que muito mais do que ser filho de Abraão, de Isaac, de Jacó, vindo lá de José, eu sou filho de Deus. E Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Irmãos, tem pessoas aqui que não é curado, porque não entregou toda a vida para Jesus. Foi o meu caso durante muitos e muitos anos da minha vida. No dia em que eu fui curado, o Senhor Jesus tocou no meu coração, através de uma palavra, dizendo assim: eu te curo. Para quê? Você vai entregar a vida inteira para mim? Eu gaguejei na hora, de tanta pouca fé. Mas eu vi que a minha doença ia me levar a óbito. Já tinha levado bens, já tinha levado a minha família, tinha levado tudo. Eu cheguei naquela noite e falei: Senhor, chega, eu não quero mais sofrer. Me cura e eu vou viver cada dia da minha vida para você. Irmãos, naquela noite eu dormi, porque eu não dormia. No outro dia eu trabalhei, estava 4 meses afastado da empresa por uma questão de doença e nunca mais tive crises. Fiquei 15 dias internado na Clínica das Palmeiras, lá em Londrina, porque eu queria um papel na minha mão de que eu tinha sido curado. E o médico falou: não, eu não acredito em Deus. A única coisa que eu acredito é o seguinte: há 90 dias atrás você tinha essa doença, agora você não tem mais. Eu prefiro crer nisso. Eu falei: mas para mim, eu fui curado, porque eu estava doente, eu estava morto, e o Senhor me trouxe a vida. E eu quero saber de você: entrega o teu coração, fecha os teus olhos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o resto Ele vai fazer. Ele vai quebrar a dureza do teu coração, Ele vai quebrar a sua falta de fé, Ele vai quebrar esse coração duro de um homem que não cede, mesmo sabendo que a casa não vai bem. Ele vai quebrar o coração de uma mulher que precisa entender que homens e mulheres são diferentes. Eu convido você para uma guerra espiritual agora. Feche os teus olhos e coloque diante de Deus a sua dificuldade de vida. De vida. Cada um de nós temos a nossa dificuldade. Paulo carregava um espinho na carne, mas eu conheço Jesus, que morreu na cruz do Calvário, que pode libertar você dessa prisão, dessa dor que você está sentindo, dessa falta de qualidade de vida que você tem, só porque você não entregou o pouquinho que está faltando para Jesus. Já chegou 99%, zera.
Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o resto Ele fará. A sua vida não é tua. E você sabe disso. A sua vida não é tua. Parece que é tua, mas não é. Vai para a cama para você ver que não é. Passa pelo vale da sombra da morte e vai sozinho sem Jesus para ver se você passa. Não passa, não passa. Não com a mesma alegria daqueles que têm Jesus. Você que ainda não tomou a decisão de salvação na tua vida, eu te amo em Cristo Jesus. E eu quero que em nome de Jesus você o aceite como único e suficiente Salvador da sua vida. E toda a sua vida será mudada. Fecha os teus olhos e continua orando. Elas vão cantar e você vai continuar orando. Irmãos, nós estamos na casa do Senhor. Quando formos para casa vai ser hora de jantar. Quando tivermos no trabalho amanhã vai ser hora de trabalhar. Agora é hora de entregar o coração para Jesus. De entregar a sua vida a Jesus. O seu sentimento, toda a dor do passado, tudo aquilo que te incomoda. Jesus quer fazer de você uma nova criatura. As coisas velhas vão ficar para trás. Você vai sair novinho daqui. Novinho, 0 quilômetro. Amanhã ninguém vai te segurar no trabalho. Na sua casa vão se assustar com você. Porque você vai ser uma nova criatura. Senhor, Xarama canta lá. Oh Senhor, nos ensina pela palavra. Não, Senhor. Oh Deus, dai-nos sonhos, ó Pai. É o Senhor quem constrói. Só o Senhor pode construir sonhos na nossa vida, Pai. Escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Continue orando porque Deus quer fazer de você um campeão. Deus quer fazer de você um vencedor. Mas é necessário que você conheça Jesus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Vencedor, essa fé que te faz viver, te ver. Que nenhum. Isso é verdade, Senhor. Você pode quebrar, oh Deus, as barreiras. Você pode e vencer. Vencedor, Deus dá asa, vai ser Eu quero fazer um convite nesse momento a você que entendeu essa mensagem. E eu fiz algo no culto passado e eu preciso muito de sentir que em 2017 o Senhor começará em mim um campeão. Amém? Tenho compartilhado com o pastor alguns sonhos. Eu quero convidar você que tem sonhos e querem realizar. E o tempo é de Deus, mas a busca é hoje.
Vem até aqui à frente. Vamos orar juntos. Vem até aqui à frente. Bem pertinho, porque eu gostaria... Nós fizemos isso no culto, nós vamos fazer de novo. Vem até aqui, feche os teus olhos e de uma maneira simples, coloque diante de Deus os seus sonhos. É mentira do diabo que você não pode realizar. Não dê ouvido a Satanás. Para de achar que a circunstância é maior do que o seu Deus. Como Deus vai fazer tantas coisas, como o céu, a terra, sustentar tudo isso, manter você, e não vai ter poder para fazer um sonho seu realizar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e os demais Ele fará. Eu gostaria que mais pessoas, pode vir um pouco mais à frente, tem algumas pessoas lá atrás que querem vir, pode sair do seu lugar. Feche os seus olhos, você que está aqui à frente, e comece a falar com Deus. E nós vamos fazer várias orações. Começar pela vida pessoal. Vida pessoal tem que ser resolvida. Pessoas têm que amar, têm que perdoar. Mesmo que foi ofendido, tem que perdoar. Começa a resolver sua vida hoje, para que amanhã a felicidade seja completa. Começa a orar e falar para Deus que tudo o que você quer é ser completamente feliz. Há um milagre que o Senhor quer realizar no seu coração, na sua vida. E esse milagre pode ser a partir da sua vida pessoal. Você não depende de ninguém para ser feliz, a não ser o próprio Deus. Você não depende de ninguém para ser feliz, a não ser a presença de Deus na sua vida. Só Ele vai encher. Creia no Senhor. Creia no Senhor. Esse milagre pode acontecer. Senhor, quebra corações de pedra, Senhor, a começar em mim. Senhor, derruba, Senhor, em nome de Jesus, paradigmas, ó Pai. Me ensina a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que confia em Ti, que acredita em Ti e que quer a vida mudada, Senhor. Oh Deus, abençoe. Senhor, coloque as Tuas mãos agora, Senhor, e toma vidas. Em nome de Jesus, abra o seu coração. Você pode ser, nessa noite, batizado em línguas estranhas, se você esvaziar de você mesmo. Eu creio nisso. Você pode receber uma cura, a restauração da sua família. Faça da sua casa um ninho de amor, aonde os filhos têm segurança. Oh Deus, oh Deus, o meu milagre. Não pare de orar, não cesse de orar. Duvidar o que foi dado ali na cruz me dá vitória. Deus quer te dar vitória nessa noite, quer fazer de você um vencedor, um herói. Mas o milagre do Senhor tem que entrar no seu coração. Deus manda te dizer: vai que a tua fé te salvou. Vai e não peques mais. Oh Espírito Santo, eu te amo e te louvo, Pai. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Senhor, renova vidas nessa noite. Enche do teu Espírito Santo. Aquele que ainda não entregou a vida a ti, Senhor, sela agora, Pai. Agora, em Cristo Jesus, aceite a palavra de fé, aceite a palavra de esperança, aceite a palavra de amor. É irresistível. O Senhor te ama, morreu na cruz, mudou a história, entrou na história para fazer história na sua vida. Aleluia. O pastor vai estar orando por você, permaneça de olhos fechados. Eu pedi para alguns pastores impor as mãos. Pastores, por favor, sentiu no coração, faça igual o pastor fez no outro culto, impõe as mãos. E o pastor de vocês vai orar por vocês. O pastor de vocês vai dizer assim: Senhor, é o meu povo, e eu quero, Senhor, que a tua bênção seja sobre essa casa. Continue a orar.